Bom dia a todos, é com grande prazer que nós abrimos mais essa atividade da 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas, este nosso evento tradicional que vem ocorrendo no hospital, que sempre tem essa proposta de fazer um compartilhamento das atividades de pesquisa realizadas no hospital e também contar com espaços de reflexão como esse que nós vamos fazer hoje. Nessa atividade, nós vamos contar com a participação da Úrsula Matti, da Gabriela Dalmolin, que são do próprio hospital, que posteriormente eu apresento ambas, e nós temos também a imensa satisfação de poder contar com o professor Marcus Christen, que é da Universidade de Zurique, que é um dos coordenadores da Digital Society Initiative, que é uma experiência interdisciplinar fantástica que ocorre na Universidade de Zurique, e que ele vai poder nos apresentar um pouco dessa experiência da questão da ética com a questão de uso de dados. E o professor Marcos, então, vai fazer uma breve apresentação dele, vai fazer uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, e nós vamos ter um espaço ainda de 10 minutos de interação com o professor Marcos, que eu só alerto a todos que quem tiver alguma questão para o professor Marcos, ele vai responder imediatamente após a sua apresentação. Posteriormente, nós vamos para a fala da professora Úrsula, depois da doutora Gabriela, e a gente, então, faz o encerramento, aí sim, com questões que podem ser comuns às duas. Tá? Então, novamente, professor Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco nesse dia, que para nós é sempre uma celebração importante poder contar com pessoas de tamanha magnitude e importância na ciência contemporânea que nem o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu também gostaria de agradecer muito por ter sido convidada. Vocês são convidados para Zurich, mas por razões bem conhecidas, infelizmente não puderam ir. Mas eu estou muito feliz de que agora estamos, pelo menos nessa situação, onde eu posso aproveitar para vocês um sistema que nós construímos, a Digital Site Initiative, para lidar com questões legais e éticas de pesquisa, que é um projeto conjunto, porque Goldin e eu estamos prontos quase para implementar alguma coisa desse tipo da experiência aqui em Zurique. Então, a ideia dessa apresentação de 20 minutos é que eu vou dar a vocês uma visão geral dessa ferramenta que nós desenvolvemos e que agora estamos expandindo. E, nesse sentido, eu espero que inspire vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela e começar a apresentação. Tá bom, Goldin? Todo mundo está vendo? Perfeito. Então, aqui tem o segundo nome nessa apresentação, porque a ferramenta, que fizemos foi em conjunto da Digital Society Initiative, que eu sou o diretor, e também estou no laboratório de ética, onde fazemos pesquisas científicas em relação a perguntas éticas de transformação digital. E Marcus Golder, da Data Protection Unit da Universidade de Zurique. E o que eu gostaria de apresentar a vocês é o DSAT. É uma ferramenta de autoavaliação de proteção e ética de dados. Então, isso é feito como uma ferramenta que tem a ver com qualquer tipo de pesquisa que envolva pessoas, ou pelo menos dados de pessoas em pesquisas. Pode ser experimento, serviço, observação, seja o que for que envolva pessoas. E também, independente do resultado, se são anônimos e coletados de forma anônima. E a ideia dessa ferramenta é que a pesquisa em si, passando por essa ferramenta, devemos poder usar, avaliar que perguntas
esse projeto levanta em relação à privacidade ética e como podem lidar com essas perguntas. Então, DESAT atualmente é um protótipo validado e está no curso de ser integrado e até expandido para uma grande plataforma da Universidade de Zurique, onde todos os projetos de pesquisa da universidade estão, em termos financeiros e em outros termos também. E dessa forma, nós podemos garantir que os pesquisadores comecem a pensar em questões éticas, não no final do projeto, quando se dão conta e estão submetendo os estudos para uma publicação, por exemplo, e sim pensar lá no início. E esperamos que essa versão integrada da ferramenta possa ir ao vivo em breve. É uma ferramenta bilíngue, nós temos pesquisadores que não falam inglês, então é inglês e alemão, e é desenvolvida em conjunto do Departamento de Proteção de Dados da nossa universidade também. Então, os objetivos são muitos. O primeiro deles é que a pesquisa é guiada de forma sistemática através da proteção de dados e aspectos éticos dos projetos, que devem ajudar a levantar conscientização de tais questões na prática de pesquisa diária. E segundo, a ferramenta deve, em qualquer projeto individual, ou se referir às fontes da universidade, por exemplo, o consentimento informado, e se as pessoas sabem que tem que usar esse consentimento informado e como vai ser, ou questões específicas, como comitês de proteção de dados, instituições da universidade que devem lidar nesse projeto específico. E o terceiro ponto, que é bem importante, passando pelo questionário, os documentos gerados comprovam que você fez uma revisão sistemática das perguntas de importância. E assim você pode comprovar, por exemplo, para as publicações que peçam isso, que foi passado por uma prova, ou para um patrocinador que quer preencher determinados requisitos éticos. E, finalmente, também um ponto importante, DESAT é uma ferramenta que também gera dados. Como universidade, nós vamos entender melhor quais são os problemas padrão que as pessoas enfrentam nas suas pesquisas. Geralmente não sabem isso, ouvimos algumas coisas ou acreditam em algumas coisas, mas desta forma, se nós usarmos a ferramenta, e nós temos usado há bastante tempo, nós vamos ter uma ideia bem boa de quais são as dúvidas que as pessoas têm e se podem encontrar soluções padronizadas. Por exemplo, os comitês de ética para entenderem os problemas e resolver as soluções. E os comitês só precisam ratificar isso. Então, vamos ver o background. Todos vocês sabem que, por um lado, a pesquisa científica, que é muito dependente da troca de informações, dados, o conhecimento, mas proteção de dados é uma ferramenta para limitar a troca de dados. Então, tem um certo conflito, todos nós vivenciamos isso na nossa vida diária. Na proteção de dados, na Suíça, nós temos 3 contextos importantes. Eu parto do pressuposto que os de vocês devem ser diferentes, mas não importa, vocês vão ter também a sua legislação. A Suíça como país, nós temos, por um lado, cantonal, que é relevante em relação ao fato de que nós somos funcionários dessa instituição, então nós temos que estar de acordo. E nós temos a parte suíça, que é a proteção de dados federal. E, finalmente, como é parte da Europa, e nós podemos talvez envolver pessoas que vivem na Europa, também estamos vinculados à regulação de proteção de dados europeia. Então, isso já mostra a vocês a situação legal. Proteção de dados é bastante complexa. O ponto mais relevante é em relação
onde as leis se aplicam, não se aplicam em relação à proteção de dados. Isso também é bem importante no Brasil. Assim que você trabalha com dados pessoais, então a lei de proteção de dados se aplica. E são duas coisas, principalmente. Por um lado, o nome da pessoa, o número da segurança social, fotografia, coisas desse tipo, que basicamente identificam a pessoa. Mas também há identificadores indiretos, isso é relevante, principalmente nesse mundo de Big Data. Você pode inferir, por exemplo, baseado no ano de nascimento e o gênero, talvez umas poucas informações adicionais, você pode identificar uma pessoa. Se você tiver um grau suficiente de identificadores e avaliar quanto é isso, é impossível. Você também pode gerar o fato pode descobrir quem é essa pessoa. Então, vocês veem aqui que tem essa categorização bastante básica, dados não pessoais, mesmo ali pode ter questões de proteção de dados. Por exemplo, nós estamos num projeto em termos de cibersegurança e infraestrutura crítica, uma rede de eletricidade. Então, não são dados pessoais, mas mesmo assim não é o tipo de dado que vocês querem tornar público, porque se você quiser atacar a Suíça, por exemplo, seria um flanco aberto. Então, temos que ter questões de proteção. Para dados pessoais, vocês têm os dados normais, por assim dizer, nome, esse tipo de informação, e tem dados sensíveis, que podem se referir, por exemplo, à orientação sexual, esse tipo de dados, que podem levar à discriminação. E aqui nós temos categorias especiais, chamados perfis de segurança, que é bastante importante. Então, tudo isso que tipo de dados, então, as pessoas podem acessar? Princípios de processamento de dados. Infelizmente, há muitos, e eu não tenho certeza, eu tenho certeza que também no contexto brasileiro, muitos deles vocês vão identificar. Nós temos a proposição de limitação de dados, para não haver demais, precisão de dados, limitação de armazenamento, princípios de segurança, confiabilidade e também princípios em relação à lei, consentimento informado, é um condicionamento para fazer um processo legalmente seguro. E essa ferramenta nos dá muito desses princípios, fazendo uma avaliação em relação a perguntas específicas. O projeto tem não pode ser questões em relação a isso, principalmente pelo fato de que nós não queremos que a pessoa tenha que responder milhares de perguntas, mas só aquelas que são relevantes. Então, nisso são poucas perguntas, para que as pessoas não terem que passar por tudo. Se tiverem que passar por tudo, o processo é bastante complexo. As pessoas passam por um fluxo onde começamos perguntas como quem está processando os dados, isso é relevante não só para dados pessoais, mas não pessoais também. Tem a ver com a lei de Cantanel e vários passos, que eu não quero entrar em detalhe agora, mas o ponto principal é que dependendo de onde você responde determinado passo, você vai cair mais para um lado ou mais para o outro. Se for cidadão europeu, então tem as leis europeias, etc. E as perguntas podem realmente ir adiante. Agora, a segunda parte, em relação à ética, a questão regulatória na Suíça em relação à pesquisa é bastante complexa. Nós temos, se estiverem interessados, vocês podem até acessar essas leis e compará-las às brasileiras. Nós temos alguns chamado, por exemplo, RIPA, que é o ato de promoção em pesquisa e inovação, ato federal, onde o Estado pode monitorar. Nós temos o ETH Act, temos o de educação superior, mas não são tão relevantes diretamente em relação à pesquisa, mais para a questão institucional. Mas para a pesquisa, nós temos o ato de pesquisa em humanos,
que regula o que você pode fazer em humanos e o que não pode fazer em pesquisa em humanos. Nós temos o ato de pesquisa em células-tronco, que é uma questão bastante sensível, também em tecnologia genética, em relação ao uso de tecnologia gênica, não em humanos, mas em plantas, por exemplo, e também de bem-estar animal, que é relevante para qualquer pesquisa que vai envolver animais. Obviamente, os atos de pesquisa não são só em relação a humanos, mas em outros seres também. Para lidar com isso, nós temos vários instrumentos institucionais de pesquisa na Suíça. Por um lado, nós temos o Comitê de Ética Nacional, e o que eles têm que fazer? Consultar os políticos. Os políticos têm que fazer novas leis, provavelmente não sabem tanto sobre os itens da lei que eles precisam, onde deveriam ter expertise, e esses comitês fazem uma avaliação. Então, nós temos ferramentas, uma delas é o Comitê de Ética Biomédica para pesquisa em seres humanos, e o segundo, o Comitê Federal em Biotecnologia não em humanos, e que também tem a ver com engenharia genética. E temos o cantonal, que são os comitês que estão aqui para preencher os quesitos. Eles vão checar os projetos de pesquisa para ver se são éticos. Então, eles realmente avaliam as pesquisas. Isso também tem a ver tanto em humanos quanto animais. E comitês institucionais, nos institutos em si, eles lidam com posições, com situações onde o comitê cantonal não entra. E isso aqui é, então, uma ideia. Primeiro de tudo, nós temos que submeter a pesquisa ao cantonal. E depois vamos perguntar várias coisas para ver se há outras perguntas éticas relevantes. Se sim, então vai para o comitê de professores, ética na universidade. E avalia também responsabilidade em relação à segurança. E para o cantonel, nós temos obrigação legal, principalmente o ato de pesquisa em seres humanos, e para o comitê dos docentes, não tem uma lei que pede isso, mas mesmo assim, se você é pesquisador e você quer publicar a sua pesquisa, você precisa passar por isso. Por isso, nós temos também esses comitês dos docentes. Só para saberem qual é a ideia, basicamente, CAC é checar se o estudo está no escopo do ato de pesquisa em seres humanos. Se investiga doenças em seres humanos, o efeito de uma intervenção, drogas, etc., se tem estruturas biológicas envolvidas, ou a função biológica, e, ao mesmo tempo, se um dos seguintes não se aplicar. Então, se você está trabalhando e já existe em algum outro lugar esses dados, se esses dados vão vir anônimos para você. E você tem, nesse caso, você deve ver com o comitê docente para fazer um CAC, e tem material biológico, se é anônimo, e, obviamente, isso é uma coisa difícil, e há casos específicos que você quer avaliar para curar uma única pessoa, por exemplo, em situações de emergência, vocês têm uso off-label de algumas coisas que são para uma pessoa muito específica, que você não precisa passar pelo comitê de ético, pela questão temporal. E muito disso também é complicado, mas basicamente tem as coisas que vocês fazem e que não são em nível de pesquisa. Não podem ser avaliadas de outras formas, mas não pelo comitê. E a segunda triagem é se o comitê docente vai se envolver ou não. E aí são questões éticas. Se você envolve pessoas vulneráveis, crianças, prisioneiros, você envolve dados sensíveis, orientação sexual, política, etc., você afeta as questões físicas, psicológicas ou sociais das pessoas. O seu estudo vai ter efeitos no mundo real?
Então, você sabe, esse estudo de Facebook, onde as pessoas aniquilam algumas coisas no Facebook, e isso pode ter um efeito. Tem um estudo que foi muito criticado em função disso. E esse estudo tem risco para os pesquisadores, se há conflito de interesse ou se está usando incentivos que são não padrão. Então, se tiver qualquer um desses itens, o comitê docente vai avaliar. E esse é o último slide, depois vou responder perguntas, considerando que nós agora estamos integrando essa ferramenta nessa plataforma gigantesca. Houve uma solicitação, provavelmente você deve checar para todos os outros comitês e pesquisas, não apenas em relação a humanos, mas também outros. O setup inclui isso aqui também. Então, basicamente, checamos 3 aspectos: experimentos animais, porque aí geralmente você tem que ir para um comitê específico, e materiais biológicos específicos que podem desencadear algumas perguntas, dependendo do que eles são. Então, fonte genética, há um acordo internacional que garante que recursos genéticos não vão ser usados, por exemplo, talvez isso seja um ponto relevante para o Brasil, quando tem a ver, por exemplo, com a floresta tropical. As pessoas podem roubar isso de vocês para ganharem dinheiro, e o Brasil deve tentar evitar isso se não tiver um acordo internacional. E há questões em relação às células tronco humanas, embrionárias ou organismos geneticamente modificados. Se você está trabalhando com o coronavírus, por exemplo, então tem procedimentos de segurança bastante específicos. E, finalmente, outro conjunto de perguntas em relação à segurança e outros aspectos relevantes, se são substâncias perigosas, radioatividade, por exemplo, que você faz pesquisa e pensa sobre o gain of function research nesse contexto coronavírus. Você sabe, esse tipo de pergunta, ou melhor, de pesquisa, tem que ter muito cuidado. Então, vários problemas com pesquisas que podem ter consequências importantes. Questões de controle do experimento, alguns tipos de dados que podem ser, podem ter coisas específicas em relação à segurança. E, finalmente, a última coisa que você talvez queira pesquisar são quando o país tem questões políticas. A China, por exemplo, é importante aqui. Então, dependendo de onde é o seu trabalho, algum governo, parte do governo chinês pode não concordar com algumas coisas. Mas isso aqui, basicamente, é uma ideia da nossa ferramenta. Vocês podem acessá-la. Infelizmente, nesse momento, só se você for parte da rede. Isso é uma pena, mas o Goldin está agora trabalhando em montar a ferramenta para a instituição de vocês também. Então, eu espero que logo vocês vão usar essa ferramenta também. Então, eu falei um pouquinho demais do que eu pretendia, mas eu acho que ainda temos 5, 8 minutos para perguntas. Goldin está muito... Marcos, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que ela foi extremamente provocativa para demonstrar a necessidade da preocupação, né, dos aspectos éticos ao longo de todas as etapas de pesquisa. Eu acho que aquela tua colocação inicial de que a gente não deve se preocupar com a ética só ao final, mas a gente já tem que trabalhar com a ética acompanhando todas as etapas, tem sido uma preocupação nossa também aqui no Hospital de Clínicas. E eu acho que a chance que a gente está tendo agora, nessa interação com a Universidade de Zurique, com a Digital Society Initiative, de poder traduzir o DESAT para português, né, de poder fazer essa adequação dessa ferramenta para uso na nossa instituição, vai ser um enorme avanço para facilitar o encaminhamento de projetos. Eu acho que
todos nós temos sempre o objetivo de que a ética aprimore, né, de que a ética tenha essa conotação de qualificar os projetos de pesquisa, e não aquela visão antiga que se tinha de que a avaliação ética era para impedir, para bloquear alguma coisa. Mas, ao contrário, eu acho que ela traz muito ganho de qualidade para um projeto quando ele tem essas questões de ética adequadamente estabelecidas. Uma questão que eu gostaria só de encaminhar, Marcos, é a respeito dessa questão da Suíça, de quando vocês lidam com intercâmbios de bancos de dados. Quando um pesquisador da Suíça recebe bancos de dados do exterior ou manda para o exterior bancos de dados, como é que isso fica dentro do ponto de vista da legislação da Suíça e da própria questão interna da instituição, da universidade, como é que é feita essa autorização? Essa é uma boa pergunta, porque é muito relevante nessas pesquisas que envolvem questões protegidas pela União Europeia. Quando você começa a fazer essa troca com os países europeus, então, realmente é um aspecto que basicamente vai ser checado. Não é nem totalmente proibido, nem totalmente permitido. Basicamente é checado o que no projeto específico, que tipo de dados está envolvido, que medidas de proteção, quais são os riscos de proteção de dado, quais são os procedimentos padrão para acessar isso. Então, são procedimentos básicos, não no sentido de que vai ser sim ou não, depende da questão específica do projeto, mas a questão é que, assim que você tem uma troca de dados, geralmente vai se checar o que vai ser trocado, cambiado, o que é seguro. Então, nesse sentido, é um procedimento de teste, digamos, e é importante, essa é uma das principais razões, como você disse, nós concebemos essa ferramenta como parte de uma troca cultural dentro da ciência. Como cientistas, nós temos que começar a pensar isso cedo o suficiente, porque é horrível, depois de montar tudo no projeto e receber verbas, e de repente você se dá conta, puxa, tem uma situação que não podemos fazer isso nesse país, a menos que eu faça X ou Y. Se tivéssemos pensado sobre isso no design do projeto, teria sido muito mais fácil do que agora. Perfeito. Esse é o principal. E nós nos damos conta que regulamentações internacionais provavelmente vão aumentar nesse domínio. E eu acho que é melhor que os cientistas comecem a pensar em relação aos problemas deles, como podemos resolver os problemas, e não devemos esperar, porque às vezes um advogado não tem a menor ideia como é que funciona a ciência, quais são as regulamentações, e não são úteis para o processo. Então, é um ponto relevante que os cientistas, junto, claro, com esse tipo de assessoria jurídica, desenvolvam ferramentas e regras que protejam a ética e seus quesitos, mas também sejam factíveis nos processos usuais. Se nós terminarmos numa bagunça democrática, isso não é bom para ninguém. Perfeito. Marcos, eu tenho rapidamente ainda só duas perguntas que vieram para nós. Primeiro, a Márcia Santana Fernandes faz uma pergunta, Marcos, se essa ferramenta já está implementada no âmbito da Universidade de Zurique. Então, a pergunta é simples. Está implementada uma versão beta. O board da direção faz uma recomendação de uso.
a diretoria. E esperamos que no futuro seja obrigatório o uso da ferramenta. Mas isso não vai acontecer antes de ser integrado na plataforma. A razão é muito simples, uma questão técnica. No design, nós usamos um software onde podemos fazer mudanças fáceis. Nós nos damos conta, essa pergunta tem que mudar, tal coisa tem que mudar, e podemos fazer isso com facilidade. Mas não é uma ferramenta para interagir com as pessoas. É uma ferramenta de questionário. A nova ferramenta, em termos de uso, é muito melhor. E nós temos que criar uma ferramenta utilizável antes de tornar obrigatório. Não é bom você fazer uma coisa obrigatória que seja horrível para as pessoas usarem. Sem dúvida. E tenho uma última pergunta, então. A Shirley Galarza Sarlort agradeceu e pergunta se vocês trabalham com planos de gerenciamento de dados e de como é que vocês chamam essa denominação desses padrões para uso de dados de forma adequada. Não tenho certeza se eu entendi bem. Padrões de dado, eu entendi. Como eu assim? acho que a pergunta basicamente se refere se na Universidade de Zurique vocês fazem planos de gerenciamento de dados para todos os projetos. Se todos os projetos têm que apresentar um planejamento da utilização de todos os bancos e de base de dados. Boa pergunta. E, atualmente, se você recebe dinheiro da Fundação Nacional de Pesquisa Suíça, ao longo de 1 ou 2 anos, você tem que submeter o plano de manejo de dados também. E esse plano é uma ferramenta para lidar com várias questões de proteção de dados. A ferramenta que nós criamos não gera automaticamente os dados de manejo, mas dependendo do estudo, vai referir aqueles experts da universidade que sabem como fazer isso, caso você não saiba. Então, como eu já disse, a ferramenta basicamente é a mesma, ou é pesquisa, ou ele leva para alguém que vai ajudá-lo. Em relação ao manejo de dados, nós temos uma unidade que pode ajudar nesse ponto. É porque a Shirley me complementou, colocando a respeito de se são utilizados os padrões internacionais de metadados nas bases de vocês. Eles são parte de alguma parte da pesquisa que a ferramenta vai abordar, dependendo do tipo de pesquisa. A ferramenta é muito ampla em termos de aplicação e vai ter pequenos estudos também, mas também podemos usar essa ferramenta num projeto muito diferente, que envolva dados de grande escala, muita troca internacional. E a ferramenta, em parte, reage a isso e leva aos princípios FAIR, por exemplo, em relação ao uso de dados, e nesse sentido, essas coisas são cobertas, o que não significa que a ferramenta dê uma solução para isso. Pode apontar ou pode indicar um expert que possa ajudá-lo, caso você tenha um projeto muito complexo, onde essas coisas sejam muito relevantes. Bom, Marcos, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que tu deste uma contribuição excelente. Eu acho que essas questões, como tu colocaste antes, de que nós das universidades, dos hospitais universitários, pesquisadores, gestores de pesquisa, nós temos que ser proativos, realmente. Nós temos que nos antecipar e não sermos levados a reboque
pela legislação. E eu acho que quanto mais interação a gente tiver e mais a gente tiver essa proatividade, melhor a gente consegue fazer esse misto virtuoso, né, de gerar conhecimento, mas também com uma proteção adequada desse conhecimento. Eu acho que esse é que é o grande desafio dos dias atuais para todos nós que lidamos com pesquisa, com informações, com conhecimento. Marcos, muito obrigado pela tua gentileza de poder participar conosco durante essa atividade da Semana Científica do Hospital. Muito obrigado. E eu tenho certeza que essa interação que a gente está mantendo com a Universidade de Zurique vai gerar bons frutos e a tradução do DESAT já para o português logo, logo vai estar disponível. Eu também quero agradecer por estar aqui, não só virtualmente, mas quem sabe no futuro uma visita. Então, eu sei que o Goldin continua a trabalhar nesse projeto e nós queremos aprender sobre as experiências que vocês vão ter com essa ferramenta também. Então, eu desejo uma boa semana científica e agora eu preciso preparar um grande evento que vai acontecer em seguida. Tá ok. Marcos, muito obrigado. Abraço. Bom, então vamos dar continuidade agora para o nosso evento. E eu chamo, então, a professora Úrsula Matti. A Úrsula, para mim, é uma pessoa muito fácil de apresentar, né? Que eu acompanho a Úrsula desde quando ela era bolsista de iniciação científica, né? Acompanhei toda a formação. A Úrsula é um exemplo de formação acadêmica para todos nós, uma pessoa que passou, né, desde da graduação dela em ciências biológicas, depois no mestrado, no doutorado, nos pós-doutorados que ela fez. Hoje, a Úrsula foi nossa bióloga aqui no hospital durante um tempo, e hoje em dia ela é professora do Departamento de Genética da URGS e continua conosco, né, atualmente nessa função além de professora. A Úrsula também está no cargo de assessor da professora Patrícia, aqui na coordenação do GPPG. Úrsula, é um grande prazer poder te apresentar, te receber, e a Úrsula vai nos falar a respeito, então, dessa questão toda que envolve em terapias avançadas. Muito obrigado, Úrsula. Então, bom dia a todos. Obrigada, Goldin, pelo convite, pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela, aqui no início, e a gente vai falar, então, sobre pesquisa com produtos de terapias avançadas, né? Vou começar dizendo o que são produtos de terapias avançadas, né? Os produtos de terapias avançadas, de acordo com a definição que a Anvisa, né, utiliza, são produtos de terapia celular avançada, que na verdade incluem células extensivamente manipuladas, né, que passam por algum processo de cultura ou de modificação genética, e células que desempenham no hospedeiro uma função distinta da que elas tinham no doador. Isso significa que, por exemplo, transplante de células-tronco hematopoéticas, transfusão de sangue, não é um produto de terapia avançada, tá? Também são produtos de terapia avançada, produtos de engenharia tecidual, que é a combinação de células com biomateriais. De novo, o biomaterial sozinho, como, por exemplo, hidroxiapatita, não é um produto de terapia avançada, é só a combinação das células com esse biomaterial, geralmente fazendo um scaffold, né, tridimensional, que é considerado um produto de terapia avançada. E, por fim, a gente tem os produtos de terapia gênica, né, que são produtos que envolvem ácidos nucleicos recombinantes, que também são considerados produtos de terapias avançadas, mas aí, de novo, tem uma exceção. Produtos à base de RNA, como é o caso, por exemplo, do Spinraza, não são considerados produtos de terapia gênica. A gente tem no mercado hoje um grande número, né, de produtos de terapia gênica aprovados para uso, que é uma figura de quase 2 anos atrás. Eu destaquei aqui em azul, né, 2 produtos que são
uma mistura de terapia gênica com terapia celular, que são as células CAR-T, usadas para o tratamento de diferentes tipos de câncer hematológicos, e 2 produtos, inclusive, né, aí sim, de terapia gênica bem tradicional, que é o Luxturna e o Zolgensma, que estão aprovados comercialmente no Brasil. Então, a gente vê um grande crescimento, né, de produtos nessa área, chegando no mercado. Existe uma estimativa que nos Estados Unidos, a partir de 2022, 2023, a gente tenha de 5 a 10 produtos aprovados anualmente para uso. Em relação aos projetos com PTAs, né, no Hospital de Clínicas, entre projetos aprovados e projetos em tramitação, nós temos 9 projetos de pesquisa clínica patrocinados com PTAs, 3 projetos de pesquisa clínica acadêmicos com PTAs, e em torno de 25 projetos de pesquisa pré-clínica, todos eles acadêmicos. A maioria, na verdade, aqui, quando eu falei em pré-clínica, eu contei só os projetos de pesquisa em modelos animais. Como eu tinha comentado antes, quem faz a regulamentação desses PTAs é a Anvisa, através da sua gerência de sangue, células, tecidos e órgãos, e as 2 principais resoluções da Anvisa, né, que regulamentam esse tipo de pesquisa, ou esse tipo de produto, é a RDC 260, de 2018, que trata das regras para a realização dos ensaios clínicos com PTA, e a RDC 338, de 2020, que dispõe sobre o registro, então, do produto de terapia avançada. A tramitação desses projetos, né, tanto dos ensaios clínicos quanto dos pedidos de registro, eles funcionam na Anvisa através de peticionamentos, né, então a parte interessada, seja o patrocinador, ou seja, o pesquisador, tem que fazer um peticionamento e submeter para a Anvisa um dossiê que vai ser avaliado pela GSCTO. Esse aqui é um dado da própria Anvisa, mostrando que o tempo de liberação, né, o tempo de aprovação de ensaios clínicos em países europeus para produtos de terapia avançada, na verdade eles chamam de medicamentos, né, produtos medicamentosos de terapia avançada, para a maioria deles é de 3 a 12 meses. Então, são processos bastante longos de avaliação. E por que eles são bastante longos, né? No Brasil, a gente tem pelo menos 3 instâncias que regulamentam esse tipo de pesquisa, ou estão envolvidos nisso. A gente tem os comitês de ética em pesquisa e a CONEP, né, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Nós temos a própria Anvisa e, em muitos casos, a CTN-Bio, tá? Ou a CI-Bio local. Então, todas essas 3 instâncias têm que avaliar os projetos de pesquisas com PTAs. E essa avaliação, né, desses projetos, ela é extremamente complexa, assim, no slide mais. Ela é extremamente complexa porque isso é um campo bastante novo, né, então eu tenho que avaliar questões relativas à indicação desses PTAs, se envolve ou não o cultivo de células, em que condições eles são feitos, se envolve ou não diferenciação, esterilidade, vias de administração, questões de integridade genética, transporte, né, por exemplo, a gente tem ensaios clínicos com vetores virais, em que o produto investigacional tem que ser armazenado a menos 80 graus. Isso é muito diferente do que a gente tem, né, nos ensaios clínicos tradicionais de substâncias químicas, né, sejam elas sintéticas ou naturais. Esse aqui é um artigo que fala justamente sobre isso, né, sobre aspectos que são considerados pelas agências regulatórias, tanto para avaliação de pequenas moléculas, que vem desde o fim do século XIX, né, então a gente tem um conjunto, um arcabouço regulatório que se estrutura ao longo do século XX para avaliar esse tipo de produto, né, ou de molécula terapêutica. Depois a gente tem quase, né, metade do século XX, mais ou menos, os produtos biológicos, e agora, muito recentemente, uma estruturação, né, regulatória para esses produtos de terapias avançadas, que são produtos
muito mais complexos na sua elaboração. No Brasil, a gente tem uma situação bem importante, né, e talvez um pouco singular. Nesse caso, existe uma rede nacional de especialistas em terapias avançadas que foi constituída para justamente auxiliar a Anvisa na avaliação desses PTAs. Tá? E, desculpe, essa é uma rede composta, coordenada pela professora Adriana Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, composta no seu comitê gestor por integrantes da Anvisa, então o próprio gerente, né, da área responsável pela avaliação faz parte, e composta por especialistas de diferentes estados, de diferentes áreas, mas basicamente quase todo mundo no Brasil que trabalha com terapias avançadas faz parte dessa rede, inclusive a professora Lúcia Sila e o professor Guilherme Baldo, aqui do Hospital de Clínicas, e eu também. Tá? Essa RENETA, né, a Rede Nacional de Especialistas, ela tem uma série de informações no site dela, tá, que estão abertas ao público em geral, inclusive as informações sobre os produtos, né, já aprovados no Brasil, as diretrizes todas da Anvisa, as diretrizes, né, do Comitê Internacional de Harmonização e diretrizes de outros países, e, principalmente, eles elaboraram um conjunto de vídeos que aborda desde conceitos básicos até o desenvolvimento clínico, passando pela produção e pelo desenvolvimento não clínico, de produtos de terapia gênica e de terapia celular, tá? Que eles dão muita ênfase, eu vou voltar a esse assunto em breve, à avaliação, né, dos dossiês de desenvolvimento não clínico. Tá? E também, né, a avaliação dos dossiês de desenvolvimento clínico. Mesma coisa aqui para a terapia celular. Finalmente, eles têm uma área de perguntas frequentes, onde eles explicam uma série de termos, o que é manipulação celular extensa, o que é manipulação mínima. Então, essa é uma fonte de informação muito valiosa para as pessoas que precisam avaliar projetos, seja num comitê de ética em pesquisa local, numa CIBio local, ou a nível nacional. Tá? Como fazer, né, a submissão de um dossiê, quais são as etapas de avaliação de um dossiê, aí aqui mais voltado para os próprios pesquisadores, e principalmente como é feita a avaliação dos dossiês. Tá? Então, acho que essa é uma informação bem importante que todos podem consultar em relação aos produtos de terapias avançadas. Tinha feito um comentário sobre os ensaios pré-clínicos e trouxe aqui um exemplo, esse é um edital do CNPq sobre produtos de terapias avançadas, que fez um seminário no início do edital, né, no início do projeto, e se concentrou nesse seminário, trouxe pessoas da Anvisa, e o seminário foi concentrado em avaliar como os ensaios pré-clínicos, né, a sessão que eu participei era só de estudos pré-clínicos, mas como que os ensaios pré-clínicos, os estudos pré-clínicos estavam desenhados de maneira a apoiar um pedido de ensaio clínico. E existe toda uma outra lógica nesse desenho de um ensaio pré-clínico que suporte, né, um pedido de ensaio clínico. Esse aqui, de novo, passei dois. Esse aqui é um desenho, né, que a Flávia Fachel, que é pós-doc ali no nosso laboratório, no CTG, fez em relação a diferenças que a gente tem que ter para um ensaio pré-clínico, aqui no caso um estudo in vitro, né, em relação a algo que a gente vai usar para apoiar um pedido, então, depois de ensaio clínico. Tem uma série de questões que não fazem parte do desenho de um ensaio clínico, de um ensaio pré-clínico, de um estudo experimental, como a gente faz normalmente. Tá? Pelo contrário, são extremamente comuns e corriqueiros para as pessoas que desenvolvem ensaios clínicos, mas para pesquisadores da área experimental não são
pontos que estão no nosso dia a dia e que vão ter que passar a fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, registrar número de lote de reagente, validar métodos analíticos, registrar a calibração de equipamentos, registrar a temperatura. Algumas coisas, por exemplo, registrar número de lote de reagente ou temperatura, o próprio laboratório tem que se organizar e passar a fazer, mas algumas, como registro de calibração de equipamentos, são questões que vão ter que ser organizadas com a instituição. Porque hoje, na grande maioria dos nossos laboratórios, né, no Centro de Pesquisa Experimental, a não ser nas unidades compartilhadas, mas nos laboratórios temáticos, não existe uma calibração periódica de equipamentos, porque isso não é uma demanda. Tá? Mas no momento em que eu vou ter que fazer um estudo com essa visão, isso passa a ser uma demanda. Tá? Questão de cadeia de frio, né? A gente pode até registrar a temperatura, não tem muito sentido eu fazer registro de temperatura se eu não tiver uma cadeia de frio bem organizada, que, de novo, a gente não tem para os laboratórios temáticos. No caso dos estudos, né, dos estudos em vivo, isso é ainda mais complicado. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer estudo de eficácia. E estudo de eficácia, eu vou lá, faço meu estudo de eficácia e publico. Mas não é isso, isso não é suficiente para apoiar um peticionamento na Anvisa. Eu preciso fazer uma série de estudos de segurança. Tá? E esses estudos de segurança que avaliam desde questões de farmacocinética, de biodistribuição, passando por toxicidade, tumorigenicidade, tolerância local, até comedicação, gente, interações medicamentosas no meu, né, produto investigacional no modelo animal. Tudo isso demanda um número maior de animais, um número maior de recursos, um número maior de testes. Tudo isso dá uma modificação, né, de novo, no desenho experimental, na maneira como a gente realiza, né, esse tipo de trabalho. Em relação... Perdi um slide. Perdi um slide aqui. Mas, assim, em relação aos ensaios clínicos, né, a gente também tem questões importantes, porque nós temos, por exemplo, maior parte destes produtos de terapias avançadas, eles não são relacionados, eles não são direcionados para doenças que têm uma grande incidência, né? Então, nesse slide, que não sei onde é que ele foi parar, tinha um quadro mostrando, por exemplo, o número de pacientes que foram incluídos nos estudos de fase 3, né, de medicações aprovadas, por exemplo, Luxturna. Luxturna, menos de 100 pessoas foram incluídas no estudo de 12 meses de fase 3, e esse é o estudo importante para a aprovação dessa medicação. Tá? Outro problema, então, se eu tenho poucos pacientes para os estudos de fase 3, eu tenho um mercado, né, que é pequeno, o custo desses produtos é extremamente elevado, em geral, são para situações que não têm um tratamento, né, eficaz conhecido, então eu termino comparando o meu PTA com um standard of care, né, um método, maneira usual de tratamento, que é muito heterogênea e que, em princípio, não é satisfatória. Tá? Então, a gente tem uma série de questões aqui, porque nós estamos trabalhando, basicamente, na fronteira do conhecimento. E a gente tem uma série de desafios regulatórios, que eu acho que têm sido muito bem tratados, assim, no Brasil. Essa gerência é uma gerência extremamente aberta, né, a conversar com os pesquisadores, a fazer parlatórios e a orientar a maneira como esses desafios regulatórios têm que ser cumpridos, mas ele vai necessitar uma adaptação tanto dos pesquisadores quanto das instituições. Muito obrigada, eu fico à disposição para perguntas no final. Úrsula, muito obrigado pela tua participação. Essa apresentação só demonstra, né,
uma complementação muito interessante com o que o Marcos nos falou antes, com relação a toda essa questão da proteção de dados, aqui com a questão toda desse mundo novo que se abriu com as terapias avançadas. E como tem algumas, né, propostas e algumas questões que posteriormente a gente pode avançar para poder entender um pouco melhor esse novo mundo que está se abrindo, né, que a gente já vinha acompanhando desde a década de 1990, basicamente, com a terapia gênica, com todos aqueles avanços e retrocessos que aconteceram, e de que como agora isso tudo já está muito mais estruturado, né, e que vai demandar também maior organização por parte dos pesquisadores, sem dúvida nenhuma. Depois a gente pode retornar. Então, eu queria agradecer também a Gabriela Dalmolin, que nos aceitou o nosso convite. A Gabriela também é uma querida colaboradora do Serviço de Bioética, professora do pós-graduação de pesquisa clínica, do mestrado profissional de pesquisa clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Gabriela atualmente tem uma função de estar monitorando as questões todas de segurança na área de pesquisa, de qualidade e segurança na pesquisa. Esse movimento todo envolvido, né, com as comissões de segurança e qualidade é um desafio para todos nós, e a Gabriela tem tido esse desafio em meio, ainda por cima, à pandemia, né, que a gente pôde, então, ter esse enorme cuidado de tentar monitorar da melhor maneira possível essas questões. Então, Gabriela, muito obrigado. Passo a palavra para ti, então tu pode apresentar como é que é essa questão desse panorama do acompanhamento, do monitoramento, né, dessa gestão em tempo real dos projetos de pesquisa. Então, bom dia a todos. Obrigada, professor Goldin, pelo convite para participar dessa mesa, junto à professora Úrsula e professor Marcos. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação, então, para contar para vocês um pouquinho mais sobre essa atividade que a gente passou a desempenhar durante a pandemia, tá? Como Consec Pesquisa. Deixa só eu aumentar aqui. Já está aparecendo para todos? Sim, né? Então, pessoal, como o professor falou, né, eu sou a atual coordenadora da Subcomissão de Segurança e Qualidade da Pesquisa, que a gente carinhosamente chama de Consec Pesquisa. E só para fazer, assim, um resgate para vocês, né, no ano passado, desde o início da pandemia, então, houve uma preocupação muito grande do grupo de pesquisa e pós-graduação com as pesquisas sobre Covid-19 no HCPA. Né, então, teve desde abril do ano passado, né, a divulgação de rotinas de tramitação de projetos de pesquisa envolvendo Covid, né, desde muito cedo, já no hot site da instituição, assim, informações disponibilizadas, né, sobre as pesquisas, quais pesquisas estavam sendo submetidas na instituição, quais já se encontravam aprovadas, né, e os tipos dessas pesquisas. E como vocês podem ver aqui do lado, assim, na publicação oficial que a gente teve dos 9 meses de enfrentamento da pandemia de Covid-19, né, a gente teve ali de abril a setembro, né, 128 projetos envolvendo diferentes aspectos. Hoje esse número já chega a cerca de 200 projetos, né, e dentro, então, desse grupo de pesquisas, a gente tem as pesquisas sobre Covid envolvendo intervenções terapêuticas. Aqui eu trouxe só alguns dos tantos exemplos de pesquisas que foram divulgadas para a comunidade, né, foram divulgadas no site do hospital, enfim, sobre ensaios clínicos, então, né, desenvolvidos na instituição ao longo desses meses. A gente pode ver que a gente tem, né, teve pesquisas com vários tipos de intervenções, tanto os novos fármacos, pesquisas, né, com outras intervenções como plasma, vacinas, né, então, nesse sentido, considerando toda essa gama de projetos, houve uma solicitação, né, na verdade, um pedido, né, da coordenação do GPPG e do nosso Comitê de Ética Institucional, de que a Consec Pesquisa pudesse auxiliar, né, como o professor comentou ali no início da apresentação, pudesse auxiliar no acompanhamento mais direto desses projetos. Então, quais projetos? Os projetos Covid-19 com intervenção terapêutica, né, fazendo um acompanhamento desses projetos desde o início, né, ao encerramento dos mesmos na instituição.
né? Naquele momento dessa solicitação que chegou até nós, né, em 20 de abril, haviam 2 projetos com intervenção terapêutica, tá, com medicamentos. Então, a partir dessa solicitação, a coordenação, né, a gente tem que lembrar que os nossos projetos na instituição, eles passam por essa aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa, da CONEP, mas tem a nossa aprovação final, né, institucional. Então, junto à aprovação do projeto, passaram, né, a ser emitidas cartas manuais, né, explicando, então, dessa nova atividade de acompanhamento do projeto. Gostaria de falar para vocês um pouquinho mais sobre a Subcomissão de Segurança e Qualidade, né? Então, a nossa subcomissão, ela é composta por uma equipe multidisciplinar de colaboradores que atuam em diferentes setores ligados à pesquisa na instituição. Ela representa um braço operacional da gerência de risco do hospital, então, né, nós temos a gerência, né? A gerência tem várias subcomissões, então a Consec Pesquisa, ela iniciou as suas atividades em 2018, e atua basicamente na análise e mitigação dos riscos relacionados à pesquisa, focando em eventos adversos em participantes de pesquisa, né? Então, a gente entendeu que fazia todo sentido, né, atender a esse pedido, né, das coordenações de poder auxiliar, né? Normalmente, o acompanhamento de projetos, ele é feito, né, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sobretudo pelos relatórios, né, que são enviados semestralmente, mas todos entendemos, né, que a gente estava diante de um novo, né, desafio da pandemia, né, de pesquisa, muitas pesquisas, né, sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, né, toda uma preocupação mesmo com segurança, né, com não só dos pacientes, mas também dos profissionais envolvidos, das equipes de pesquisa. Então, o primeiro passo, né, da Consec foi organizar essa atividade, já que era uma proposta nova para nós, né? Então, primeiro nós fizemos a definição dos aspectos que seriam observados no acompanhamento, a definição das estratégias que seriam utilizadas para a gente conseguir dar andamento a essa atividade, e a definição de um grupo entre os integrantes da Consec Pesquisa, né? Porque a gente entendeu que tinham que ter alguns de nós que ficassem focados para essa atividade e que depois nas nossas reuniões, né, da comissão pudessem compartilhar, então, as informações do acompanhamento. Tá, é importante até salientar que, em função da pandemia, a gente aumentou as nossas reuniões da Consec, então elas eram quinzenais, passaram a ser semanais, para a gente também, né, dar conta aí dessa atividade. E também, né, a gente teve que definir qual seria a forma de retorno dessas informações obtidas, né, para a coordenação do GPPG, para a coordenação do CEP e também para a própria coordenação da gerência de riscos, tá? Bom, então, já havia uma sugestão inicial, né, da coordenação de alguns pontos que acharam relevantes serem observados, e nós, como comissão, então, formalizamos, né, que os aspectos que seriam observados nesse acompanhamento seriam a disponibilidade de medicamentos e materiais para pesquisa, então, certificando que os kits, os medicamentos, que todo o material já estaria disponível, né, para aquele número de participantes previstos, né, para participarem da pesquisa. Que nós verificaríamos o processo de obtenção do consentimento dos participantes, porque havia, naquele momento inicial da pandemia, né, toda uma incerteza se as equipes poderiam entrar ou não, né, nos quadros para fazer uma abordagem, a gente poderia usar o papel, né, para utilizar o termo de consentimento ali, físico, né, ou se a gente teria que os pesquisadores entrarem em contato, né, por outras formas, né, por telefone. Então, né, foi um ponto também que ficou ali para ser observado por nós. O número de participantes incluídos e cadastrados no sistema GHUSE Pesquisa, né, nós temos o nosso sistema institucional, a GHUSE Pesquisa, né, onde os pesquisadores incluem, então, aquelas pessoas que são convidadas a participar das pesquisas, né, e ali, pelo sistema, então, a gente vai, né, identificando se a pessoa realmente, né, ficou na pesquisa, se houve uma falha de screening, e a partir do que as equipes de pesquisa alimentam essas informações no nosso sistema, no GHUSE Pesquisa, essa informação passa também para o AGHUSE, então, essa informação passa a constar no prontuário, né, do participante. E um outro ponto, então, né, que aí bem dentro da atividade que a Consec já desenvolvia, né, observar, então, as notificações de eventos adversos sérios, né, a ocorrência de eventos adversos, né, e acompanhar, assim, bem em tempo real, né, essas ocorrências e, né, visando em qualquer necessidade de algum aspecto de segurança, a gente poder, né, agir de uma forma mais rápida.
Dentre as estratégias que nós pensamos, então, né, a gente pensou em reuniões virtuais com as equipes de pesquisa, tá, para a gente ter essa aproximação maior, a gente entender o que estava acontecendo, como é que as coisas estavam realmente, né, sendo entendidas e realizadas. Também é importante dizer que ali quase, né, nos primeiros meses e ao longo, acho que até do início desse ano, assim, também a coordenação do GPPG promoveu muitas reuniões, né, com os pesquisadores, com as áreas de apoio, áreas de realização, para verificar bem os aspectos de logística, né, dos estudos. Então, a intenção da CONSEC com essas reuniões virtuais com os pesquisadores era, né, verificar se aquilo que foi acordado no início do projeto, se ele seguia acontecendo, se estava sendo possível, ou se, né, precisaria de alguma modificação. Também, então, a revisão de registros do projeto no sistema G12 Pesquisa, né, por esse motivo que eu falei para vocês, para a gente verificar a inclusão dos participantes, verificar se todas as pessoas envolvidas na equipe de pesquisa, né, realmente estavam ali cadastradas. Revisão de registros dos projetos na plataforma Brasil também, no sentido de, né, verificar, né, se o que a gente estava conversando ali nas nossas reuniões também, né, estava de acordo com o que estava sendo submetido na plataforma Brasil para chegar, né, de uma avaliação, um conhecimento formal do Comitê de Ética, e a revisão de registros de pesquisa em prontuário de participante, né, para a gente fazer aquela última revisão, né, de se realmente os registros, então, das equipes no prontuário, se eles estavam adequados, para que essa informação chegasse, né, de uma forma adequada para as equipes assistenciais, né, então, considerando aqui, né, sobretudo que ali no nosso início a gente estava tratando de pesquisas, né, com pacientes internados, né, nas enfermarias COVID, né, no CTI, e que, claro, depois também, né, foi se expandindo para os pacientes não hospitalizados, né, mas aqui no nosso foco inicial a gente estava tratando com pacientes internados. Bom, sobre as reuniões virtuais, então, nós entendemos que o meio mais adequado seria a plataforma Google Meet do hospital, então, garantindo, né, todas as questões de confidencialidade, né, preconizadas na instituição, que seria importante a presença de pelo menos 2 membros da CONSEC Pesquisa, né, e integrantes da equipe de pesquisa. A gente pensou em não se dividir, então nós formamos aquele grupo, né, de pessoas da comissão que iriam acompanhar os projetos, e a ideia era que sempre a gente, né, participasse dessas reuniões. Caso alguém não pudesse participar, né, enfim, né, não tinha nenhum problema, mas a gente não se dividiu por projetos de pesquisa, porque a gente entendeu que as informações compartilhadas em cada uma dessas reuniões seriam úteis, né, para o acompanhamento de outro projeto. A pauta das nossas reuniões, então, basicamente, era o andamento do projeto, né, e focando naqueles pontos que a gente se comprometeu a observar. Inicialmente, então, a gente propôs uma frequência semanal de reuniões para os pesquisadores, né, sobretudo quando estavam recrutando participantes de pesquisa ou ainda desenvolvendo as intervenções de estudo, e depois com uma migração quinzenal, né, até mesmo mensal, então, conforme o acordado. E um outro ponto que a gente achou bem importante, também foi uma sugestão que nos foi dada, foi o registro em ata, né, então, dessa forma, com as reuniões virtuais registradas em ata, a gente criou um drive, né, dentro também do drive institucional, que pudesse ser compartilhado com a coordenação do CEP, coordenação do GPPG e coordenação da gerência de riscos, para ter, né, ciência das questões que haviam sido abordadas nas reuniões, tá? E outra forma que a gente estabeleceu e que fluiu, assim, durante os 12, né, primeiros meses muito bem, foi uma comunicação, então, semanal via e-mail para as coordenações. Bom, aqui um pouquinho dos números para vocês, assim, a gente também criou um dashboard a partir de uma planilha, né, que nós temos de acompanhamento. Então, até o momento, então, do período de 29 de abril de 2020, que foi quando a gente realizou a nossa primeira reunião de acompanhamento, né, com os 2 projetos que estavam em andamento, até, então, né, a sexta passada, 5 de 11 de 2021, então, a CONSEC está acompanhando 26 projetos de pesquisa, tá, esteve acompanhando nesse período. 7 projetos nós já encerramos o acompanhamento, então, porque eles estão oficialmente encerrados na nossa instituição. Um projeto, na verdade, foi cancelado. E temos hoje 19 projetos em andamento.
tá? Desses projetos que estão em andamento, 16 projetos nós já finalizamos as reuniões virtuais, tá? Porque a gente entendeu que esse projeto, então, poderia ficar na etapa só de revisão, né, dos registros do projeto nos sistemas, né, de HUs de pesquisa e Plataforma Brasil. Desses 16 projetos que nós já encerramos as reuniões, nós realizamos 160 reuniões com as equipes de pesquisa. Tá? Então, das reuniões, normalmente participaram, porque a gente tem, né, tipos diferentes de projeto, acabei não falando para vocês, tanto projetos ali, como eu mostrei, né, naquele slide do recrutamento, que são projetos que a gente chama de patrocinados, né, então que tem, né, um patrocínio da indústria, e temos os projetos acadêmicos. Então, as nossas reuniões foram bem variadas, né, algumas com os coordenadores de pesquisa, né, de pesquisas patrocinadas, e com os pesquisadores responsáveis dos projetos acadêmicos, tá? E hoje a gente tem 10 projetos que ainda estão com reuniões virtuais em andamento, e desses a gente já realizou 40 reuniões. Por projeto de pesquisa, então, a gente teve uma variabilidade, né, na quantidade de reuniões virtuais, a depender de quando a gente começou o início desse acompanhamento. Teve projetos que a gente começou a acompanhar até antes da inclusão do primeiro participante, né, porque a partir daquela carta a gente já fez contato com o pesquisador, ele já nos respondeu, né, então nós começamos muito inicialmente no projeto, então alguns projetos a gente teve um número maior de reuniões, outros, né, a gente teve ali em torno de 10 reuniões, a maioria dos nossos projetos ficaram, assim, nesse universo de reuniões virtuais, e a gente tem, então, alguns, né, com menos reuniões, porque é a maioria dos projetos que ainda, né, vocês podem ver ali em verdinho, que são os projetos que estão com reuniões ativas. Bom, quais foram as nossas principais ações durante o acompanhamento, assim, eu acho que isso demonstra, assim, um pouco o tema da nossa mesa, né, a complexidade dos processos de pesquisa, né. Então, as principais reuniões que a gente pôde fazer durante o acompanhamento foram verificar a organização da logística dos estudos no HCPA. Então, como eu falei inicialmente, a gente tinha, a maioria dos estudos, uma combinação prévia que foi feita entre áreas de apoio, áreas de realização, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que algumas coisas precisavam de alguma adequação ao longo do caminho, então a gente conversou bastante com as equipes de pesquisa sobre isso, né. Uma outra ação importante foi prestar orientações quanto a questões éticas e regulatórias, né, porque, principalmente nos projetos acadêmicos, assim, né, às vezes tem desconhecimento de algumas coisas que devem ser notificadas, né, algumas situações notificadas ao CEP, né, a própria questão, né, de comitê independente de monitoramento de dados, né, que normalmente se tem os ensaios clínicos, e esse retorno também chega ao CEP, a própria questão de submissão de notificação de eventos adversos, que, embora é algo que sempre foi preconizado na pesquisa clínica, mas que recentemente, né, tem uma comunicação específica da CONEP sobre como deve ser feita essa submissão de eventos adversos, né. Então, tudo que estava dentro do nosso alcance, assim, de prestar orientações, né, a gente fazia isso nas reuniões, sempre deixando muito claro, né, que são instâncias diferentes, né, que como consegue a gente estava observando todos esses pontos, mas que o pesquisador precisava também fazer as formalizações junto às instâncias competentes. Uma outra ação importante foi alinhar processos, né, sobretudo nas unidades de internação, né, e para isso a gente fez contato com outras subcomissões de qualidade e segurança, assim, das unidades, né, e claro, assim, as pesquisas eram diferentes, né, a gente tem tipos diferentes, algumas pesquisas mais complexas, com vários braços do estudo, outras mais simples, então houve sempre uma tentativa de alinhar os processos, mesmo considerando as diferenças de cada pesquisa, mas alinhar de uma forma que também para as equipes assistentes, né, elas conseguissem compreender esse universo todo da pesquisa que acabou, né, adentrando aí nas unidades, não que não existissem pesquisas, né, com pacientes internados, sim, sempre existiram, mas num número muito menor, né, e principalmente ocorrendo ao mesmo tempo. E uma outra ação bem importante é isso, né, a consequência ali desse alinhamento dos processos é identificar os pontos de melhoria, né, então, a partir das falas, tanto com as equipes de pesquisa e também com esse contato que a gente iniciou, né, com as equipes assistentes, assim, né, com o pessoal dos andares, a gente viu que tem uma série de pontos de melhoria, né, não só para
projetos COVID que envolvam, né, de alguma maneira, COVID-19, mas para que possam ser utilizados para todas as pesquisas na instituição. Então, as nossas perspectivas, né, é exatamente desenvolver um trabalho contínuo junto a outras consecs, tá? Porque a gente viu que é muito importante esse retorno de quem está na linha de frente, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer reuniões conjuntas, trocar informações, pensar em estratégias, né, a gente vai sair ganhando, né? Então, a pesquisa não pode ser vista como algo isolado, né? Ela tem que estar sempre integrada, né, na nossa instituição. Melhorar a comunicação com as equipes de pesquisa, a gente se deu, né, conta que muitas vezes, assim, a gente só conversa com o pesquisador ali antes da submissão do projeto até a aprovação, né, e depois dessa comunicação ela vai reduzindo, né, e aí culmina no que o professor Marcos estava falando ali para nós, né, a gente pensa, às vezes não pensa em todos os aspectos, e a gente vai ter contato com os pesquisadores lá no final, quando eles estão em vias de publicar, e aí vem que algumas coisas não foram atendidas a contento. E a gente tem, assim, uma perspectiva, né, a gente vai amadurecer mais essa ideia, também junto à coordenação do GPPG e do CEP-HCPA, de realizar o acompanhamento para outros tipos de pesquisa. Né, a gente acho que teve essa missão, né, de fazer o acompanhamento dos projetos COVID e com intervenção terapêutica, mas acho que a gente pode, né, aproveitar algumas coisas dessa nossa experiência para outros projetos que necessitem, né, de um foco maior, um olhar, assim, mais especial em relação às questões de segurança. Então, pessoal, aqui deu uma trancadinha, mas era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço muito a participação, então, aqui na mesa, né, e deixo os meus contatos, aqui está o meu e-mail, né, do HCPA, e também o e-mail da Comissão de Segurança e Qualidade na Pesquisa, a SConsec Pesquisa. Muito obrigada. Está com o microfone desligado, professor. De novo, então. Gabriela, muito obrigado pela tua apresentação. Sempre é muito bom a gente poder revisitar essas questões que estão ocorrendo, né, na nossa instituição. E eu queria aproveitar que nós temos ainda alguns minutos para a gente poder ter alguma forma de interação e colocar essas questões de como é que a gente consegue fazer essa integração, né? De que aquilo que a Gabriela colocou no final, eu acho muito importante, né? A gente estava acostumado, em muitas instituições, isso ainda é o dia a dia, a avaliar os projetos e depois os projetos ganhavam vida própria. E a próxima barreira de avaliação seria na submissão de um artigo para uma revista. Ou seja, e eu acho que o grande desafio que nós todos temos é de fazer isso um processo continuado de acompanhamento. Eu acho que aqueles fluxogramas que a Úrsula mostrou quando falou em terapias avançadas também demonstram outras questões importantes de como é importante que a gente tenha essa atividade mais integrada com outras áreas. Ou seja, assim como a gente tem que pensar, no caso que a Gabriela colocou, da integração da pesquisa com as atividades assistenciais para que uma não desequilibre a outra, a Úrsula nos provocou o desafio da gente começar a ter também esse monitoramento de questões de manutenção, de questões de fluxos de normas de contingência vinculadas a determinados processos e que, infelizmente, às vezes a gente acaba se dando conta disso depois que um evento ocorre, quando nós temos que ter justamente uma visão muito mais preventiva para todas essas questões. Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário em função dessa questão desse olhar que mistura essa coisa proativa e preventiva, né, que é fundamental, eu acho, da gente de uma forma mais adequada, porque, né,
Então, eu vou começar, depois eu te passo a palavra. Eu acho que a gente tem, né, Goldin, grandes desafios aqui, e acho que essa experiência que a Gabriela trouxe da Consec em relação aos projetos Covid, a gente pode pensar nela como um piloto, né, de como fazer esse acompanhamento. Falando de uma maneira um pouco mais ampla, não só no hospital, mas de um modo geral, o que a gente repara é que o acompanhamento dos projetos, ele sempre ele ocorre de maneira muito efetiva nos aspectos financeiros, né? Então, tanto as agências de fomento, quanto o próprio hospital, tem muito cuidado com o acompanhamento financeiro, quanto o projeto está gastando, como é que está sendo feito, mas outras questões, elas terminam ficando a descoberto. Acho que essa experiência da Consec tem sido tão boa, que eu esqueci de falar, mas eu farei o reparo agora. A Consec tem, né, de maneira muito proativa, atuado na questão dos PTAs. E o que a gente tem visto é que quanto antes a gente começa a conversar com as pessoas, né, com os pesquisadores, com os grupos, melhor é a nossa possibilidade de intervenção no sentido de evitar problemas, né, de esclarecer fluxos e de adaptar fluxos da instituição. Eu acho que um ponto importante que falando, né, como GPPG, a gente vai ter que se adaptar para isso. Isso não é algo que esteja sendo demandado, né, pelo sistema externo. Então, o sistema, por exemplo, de avaliação de projetos sempre nos foi muito demandado, e é muito demandante do GPPG, mas o acompanhamento não. Então, eu acho que essa modificação de processos nossos vai ser muito importante, né, do ponto de vista institucional. E aí, na área dos PTAs, essas adaptações que a gente está tendo que fazer, de achar um freezer menos 80, quer dizer, a farmácia não armazena medicamento em freezer menos 80, de uma hora para outra aparecem 10 projetos que precisam de um freezer menos 80. Né, isso são questões que a gente vai ter que lidar, e hoje são projetos de pesquisa, e daqui a 2, 3 anos, na verdade já agora, né, a gente já tem produtos terapêuticos aprovados que vão entrar nessa mesma lógica. Então, acho que é um desafio aí que a gente tem para os próximos anos. Acho que, complementando, assim, acho que realmente essa iniciativa de conversar com os pesquisadores, então também, assim, antes do início do projeto e ao longo, né, de forma a fazer um acompanhamento mais regular, eu acho que é bem produtiva, né. Talvez algo que a gente tenha que migrar também, a gente acabou não fazendo nessa nossa experiência, mas é verificar exatamente a experiência dos participantes de pesquisa, né, de também saber, né, como é que essa pesquisa foi conduzida, enfim, né, em termos também de a gente considerar a proteção do participante de pesquisa. Né, então, acho que tem muitos pontos para a gente trabalhar ainda, né, e aqui a gente tem o diferencial, então, de também ter, né, uma gerência de riscos que apoia, né, e a gente ter uma subcomissão de segurança e qualidade, além, né, do próprio comitê de ética, da CEUA, né, do GPPG, né, então, acho que realmente tem bastante trabalho pela frente, né, da gente poder pensar, né, isso como a Úrsula falou, a nossa experiência foi um piloto, né, acho que tem vários pontos de melhoria, né, dos próprios aspectos a serem observados, formas de comunicação, a gente se adequou à pandemia e foi para as reuniões virtuais, mas, assim, faltou um pouco daquela questão mais in loco também, né, acho que da gente estar presente também, né, nos locais daí, ou as áreas de intervenção, ou centro de pesquisa clínica, centro de pesquisa experimental, mas ver, né, de realmente visualizar como esses processos de pesquisa estão se dando, assim, no dia a dia, e dizer que do que a gente tem conversado com os pesquisadores, vários nos dizem, que coisa boa, assim, né, ou vocês estarem falando, dando essas orientações, ou, que pena que eu não pensei nisso antes, né, podia já ter pensado quando estava desenhando ali, né, o meu projeto, que vai um pouco ao encontro do que a Úrsula falou agora, do caso dos PTAs, né, acho que vai ter que ser cada vez visto mais antecipadamente, tendo essa conversa com os pesquisadores, para que realmente se possa passar por todo esse caminho regulatório aí, que envolve a Anvisa, que é um outro mundo, né, a regulação de pesquisa que nós mesmos institucionalmente temos que nos apropriar mais, né, para poder também entender e fazer essa comunicação com essa agência que foge ali do sistema CEP-CONEP, que é o que a gente está mais acostumado a atuar. Mas acho que é isso, tem bastante desafios aí para o próximo ano, para a gente fazer um acompanhamento adequado dos projetos, né, que estão cada vez realmente mais complexos. Eu acho que são questões que estão sendo apresentadas a todos nós,
que são fundamentais. E uma outra questão importante é ver justamente isso que vocês duas levantaram, é a inclusão de novos parceiros, né? O que para nós não era o usual vai passar a ser, que é ter essa interface com a Anvisa, né? Aquilo que era feito para nós de forma distante pelos patrocinadores nos projetos da indústria farmacêutica, para nós agora vai ter que haver uma proatividade nossa no sentido de nós termos justamente essa inserção, dominar esse novo sistema que a gente tem algumas dificuldades, desde o acesso até entender as tramitações, porque a tramitação dentro da Anvisa é bastante diversa de área para área, né? Nós temos novos desafios trazidos pela LGPD, que vai nos trazer muitas coisas novas em termos disso. Isso só nos remete para a necessidade da gente ter controles adequados da pesquisa, né, em todo esse trabalho hercúleo que a Úrsula está coordenando, da gente revisar os fluxos todos da tramitação dos projetos no hospital, e da necessidade, para mim, cada vez mais premente, de duas coisas: da gente manter isso que a gente está fazendo, de conseguir acompanhar cada vez mais todas as etapas do projeto, né? Não mais só na fase de planejamento, mas principalmente também durante a execução. E de que a gente talvez tenha que entrar mais precocemente também na avaliação dos projetos, né? De que talvez a gente deva ter alguma avaliação em fases muito iniciais que permitam fazer pequenas correções, mesmo antes da submissão à Plataforma Brasil, mesmo antes da submissão aos sistemas da Anvisa, mas de que a gente, como instituição, já tem essa interlocução com os pesquisadores, com os patrocinadores que submetem projetos da indústria, nessa forma anterior, e não vir pacotes prontos, que sempre são surpresas, que às vezes são desagradáveis quando elas, né, se desenrolam. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma colocação que vocês gostariam de fazer para a gente poder encerrar? Não? Agradecer a oportunidade, agradecer aos colegas de comissão, também da gerência de riscos, e desejar um bom evento para todos. Obrigado, Gabriela. Úrsula. Então, eu também agradeço, né, o convite, a oportunidade. Acho que esse é um assunto que a gente vai ter que falar várias outras vezes, né? Desejo aí um bom resto de semana científica para todo mundo. Não esqueçam de ver os pôsteres, curtir os pôsteres e as apresentações de temas livres orais de tarde. Bom, para encerrar, eu só queria ressaltar duas coisinhas que eu acho importantes. Primeiro, que a Reneta tem esse site que é maravilhoso, né? Que está sendo extremamente educativo. Aquilo ali, para mim, é um exemplo de prestação de contas antecipada para a sociedade, né? Da gente já poder, então, trabalhar com essas questões de disponibilizar materiais que as pessoas possam entender questões que não são triviais. E outra coisa é da gente poder também festejar, da gente estar envolvido nesse projeto com o Marcos, lá da Universidade de Zurique, do desenvolvimento do sistema esse do DESAT, né? O sistema deles em alemão e em inglês já está prototipado na versão beta, e nós aqui na etapa do hospital estamos agora com o projeto já aprovado, em andamento, fazendo essa etapa inicial de tradução, retradução, de adequação cultural para a realidade brasileira, principalmente para as questões de adequações de questões legais peculiares aqui do Brasil, mas que, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse exemplo do DESAT, esse exemplo da Reneta, são exemplos que a gente tem que mostrar e festejar de como a gente pode também disponibilizar materiais de apoio para o pesquisador e para as instituições. Queria agradecer muito a participação de todos que participaram desse evento conosco, agradecer a participação da Gabriela, da Úrsula, do Marcos, que tiveram conosco,
muito obrigado, e como a Úrsula disse, participem das demais atividades. Os temas livres têm assuntos extremamente variados e interessantes que estão aí justamente para a gente poder aprender continuadamente, que é isso que interessa para todos nós. Muito obrigado e bom dia a todos. Melhor dizendo, até boa tarde para todos.